Então, gente, boa noite. Eu sou a Dani Royle, roteirista, sou professora aqui na ABC Curso de Cinema. Vou falar então um pouco sobre esse meu curso Narrativas para Séries, que é uma coisa interessante porque já até passou a fase, né, do está em alta. Óbvio, série é a sensação sempre, né? A gente tem sentido mudanças, inclusive, na forma de se assistir série, na forma de e isso muda bastante a forma de se produzir série, então é óbvio que isso muda também a forma, um pouco a forma de se escrever série. Então, o que eu gosto de trazer nesse curso especificamente? Primeiro que eu acho interessante que muita gente tem a ideia de que série é o mesmo que as novelas que a gente tem, no caso aqui no Brasil. E uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é falar da diferença de linguagem, mas trazendo para uma coisa bem atualizada, que é a coisa mais híbrida, né? Como é que no Brasil a gente tem tratado, né, das séries, como é que a gente tem escrito as séries a partir do conhecimento que se tem da construção de série como um todo, né, que obviamente a gente acaba herdando bastante dos norte-americanos, sem dúvida é de lá que vem a maior parte do conhecimento, né, da forma de se trabalhar, do workflow, aquela coisa toda, em termos de série. E aí eu gosto de trabalhar durante durante esse curso, dou uma moldada em relação à construção de narrativa como um todo, sem muito aprofundamento, porque a base narrativa é a mesma para qualquer tipo de linguagem que a gente está trabalhando em termos de, né, de storytelling, né, de estar contando história. Então, a gente dá uma basezinha rápida, mas para justamente tirar e adaptar aquilo que se tem como construção narrativa, de forma geral, e aí vem a base toda aristotélica, aquela coisa toda, da narrativa clássica, né? E como é que isso é utilizado em construção de série? Porque o interessante é porque muita gente acha que é simplesmente ter uma ideia e dividir, né, em alguns episódios. E não, existe uma construção muito detalhista, né, muito detalhada para poder se chegar a uma narrativa seriada. Então, esse curso passa por isso, passa pela construção da série, sendo pensada desde o início, em termos de o arco especificamente do que quer se contar, a coisa da complexificação, né, do personagem, que é o principal numa série, a gente segue um personagem para poder entender, e aí eu levanto a ideia de ter as exceções, né? Porque daí eu sempre trago a coisa de, por exemplo, um Game of Thrones, que, mas como é que pode? Daí os personagens vão morrendo, e vai morrendo, e continuam morrendo e tal, então a gente está seguindo o quê? Então a gente fala sobre a coisa da criação do universo da série e da importância de saber exatamente todas as regras, né? Todas os detalhes da construção desse universo para poder a série ter longevidade. E aí a gente fala sobre os diversos tipos de série, o que hoje, por exemplo, pega mais, que é a ideia das minisséries, né? Minisséries, microséries, séries limitadas, a ideia de antologia. Por que a gente no Brasil não trabalha mais antologias? Né? E a gente entra nesse assunto. Como é que eram as séries antigamente? Desde quando existem as séries estruturadas da forma como elas estão estruturadas hoje, né? Então, eu aponto bastante a necessidade da gente olhar para essa estrutura, para essa construção que vem dos americanos, né? Inicialmente vem dos americanos, porém não é uma coisa para se pensar como muito hollywoodiana, né? É simplesmente uma estrutura narrativa que tem princípios, né? Que tem bons princípios, ou seja, com coisas que funcionam há muito tempo e de que forma você simplesmente adapta, ajusta para culturas diferentes. Então, eu falo, mas por que então hoje a gente tem os doramas fazendo tanto sucesso, né? A gente traz uma coisa sul-coreana e o pessoal fica, caraca, como é que os caras conseguem monopolizar o pessoal? E isso, eles estão
entre os primeiros, entre os 3 primeiros em termos de produção, né, mundial. Então, a gente nem está vendo mais os americanos sendo, né, estando entre os primeiríssimos em relação a isso. E aí a gente trabalha exatamente isso, essa construção, a mudança que teve, a transformação, né, a evolução que a gente teve na construção, no pensar, na coisa criativa de construção de série, a partir do advento dos streamers, né? O streaming, especificamente Netflix, que começou com isso, fez uma mudança radical, começando pelo consumo da série, né? E a partir do momento que a gente começa a entender como é que o espectador começa a assistir série, a gente muda também a forma de escrever série, pensar série. Mas tem coisas que se mantiveram, né? Desde a ideia de uma grade televisiva, né? Coisas que foram estabelecidas por causa disso, não especificamente regras, né? Mas ferramentas, formas de se trabalhar, que foram estabelecidas por isso, parâmetros, e acabaram sendo utilizados mesmo agora no streaming. Falo bastante sobre as similaridades e as diferenças, né, entre a construção de uma narrativa para um filme, para um longa, por exemplo, e para uma série. Então, muita gente tem a coisa de querer transformar, ainda mais numa realidade de indústria criativa no Brasil, né? Tem muita gente que acaba por transformar ideias que tem de filme em série, por exemplo, né? Em minissérie e tal. Então, assim, como? O que está faltando? Que elementos a gente precisa desenvolver para que aquela ideia que foi pensada para um filme realmente seja vista para uma série? Né? Quais são os elementos faltantes? O que linka realmente um episódio para o outro? Né? Por que eu não posso... o que está acontecendo hoje com as atuais, por exemplo, do que considera-se ainda novela, as novelas dos streamings, por exemplo, brasileiras, nacionais, o que é que a gente está vendo de revolucionário, o que a gente está vendo do hibridismo que a gente está, né, que a gente está constatando, da coisa de trazer um pouco da linguagem da série, mas aprofundando o melodrama das nossas novelas. Então, o que está virando isso e para que serve, né, a configuração de uma sala de roteiro, por exemplo, de série, tradicional, no caso, ou ideal, e como é que funciona no Brasil? Por que no Brasil a gente não tem determinadas formas, determinadas... por que muitas salas de roteiro não são montadas, né, dessa mesma forma? O que está mudando até fora mesmo, né? Mas para que... Qual é a lógica? Qual é a lógica por trás de determinados princípios na construção de série, né? Qual é a lógica por trás de montar uma sala de roteiro? Por que ter mais de uma pessoa escrevendo série, mesmo que seja uma minissérie, mesmo que sejam só alguns episódios? Qual é a diferença disso para escrever um filme? Como manter a estrutura base, né? Que a gente pode ver a mesma estrutura funcionando numa série que tem um episódio de 1 hora e numa série que tem um episódio de 15 minutos. Né? Então, como é que isso funciona? O que significa plot A, B e C, por exemplo, dentro de um episódio? Como é que fica a divisão de atos por episódio? Como é que a gente entende arco de temporada, arco de personagem, arco da série, né? Arco do episódio? Então, como é que a gente analisa isso? Da construção do personagem, o aprofundamento do personagem e o pensamento de ter um conflito que você renova a cada temporada, no caso de existir uma nova temporada, né? Como fazer para segurar o seu espectador, né? Desde dessa primeira construção, desse primeiro olhar a partir do piloto. E aí, qual é a diferença na construção do piloto, né? Comparando com os outros episódios? Ele realmente é a mesma coisa, né? Por que a forma como... Por que muitas salas de roteiro no Brasil, por influência da forma de trabalho de novela, por que funciona de uma forma que acaba levando
um roteirista a não assinar, por exemplo, um episódio inteiro, né? Que seria o ideal. Eu explico, inclusive, o porquê, né? Quando a gente fala em unidade dramática, quando a gente fala em arco, né? O fechamento de um conceito, o fechamento de um arco, né? Uma ideia com início, meio e fim, o que é colocado, como trabalhar a questão dos próprios diálogos, o que a gente visualiza, como é que a gente vê isso a partir de uma construção pensada para filme e pensada para série. Por que filme, por exemplo, a gente apresenta personagem de uma forma mais horizontal, né? O personagem indo de ponto A a ponto B, e numa série a gente está vendo ele sendo apresentado de uma forma mais vertical, ou seja, a cada episódio a gente entende mais o personagem, aprofunda mais o personagem, quais são os autores que a gente pode trabalhar e estudar para poder construir bem uma série. Então, é um curso que eu gosto de incentivar, né, de impulsionar o aluno a pensar do início, realmente, dar aquele start numa série, mas a partir daquele start, que perguntas são feitas, né? Que perguntas estão sendo colocadas? Como é que você pensa como dar continuidade àquela história que você... tem muita gente que tem a ideia de que você acorda com eu estou com uma ideia para um piloto, né? E isso não é possível. Na prática, se a gente for analisar, não é possível você pensar uma ótima ideia para um piloto. Você tem uma ideia que possa funcionar para uma série, né? E você precisa disponibilizar elementos para aquela série, construir bem a história daquele personagem, passando por aquela história, por aquela coisa toda, passando por aquele drama, indo atrás de um determinado objetivo, de forma a ter fôlego para episódios, né? E aí, qual é a diferença de você pensar uma série que ela já é fechada em, sei lá, 7 episódios, 8 episódios, 10 episódios, e uma série que você já está vendendo com a ideia de ter mais temporadas, né? Não ter apenas uma temporada. E como é que fica em casos de... eu falo bastante, por exemplo, da Casa de Papel. Como é que fica no caso de uma série que, a princípio, foi pensada uma única temporada, né? Ela seria mesmo uma minissérie apenas, só a primeira temporada, e com o sucesso, né? Com o retorno daquilo e tal, os executivos decidiram, por bem, bora para uma segunda temporada. Então, como é que você faz isso, né? Depois que já foi pensado uma série com um final, com um arco fechadinho e ali terminou, como é que você dá prosseguimento, né, a isso? Como é que você dá continuidade? Outra coisa é em relação ao próprio aprofundamento, né? A sequência que se dá para a história do personagem, porque como é que você constrói um personagem, aprofunda um personagem e dá para o espectador uma narrativa, né? Dá uma história, um caminho para esse personagem fazer, e depois você acaba confundindo o seu espectador. Então, eu trago os exemplos de séries, por exemplo, que são canceladas, né, no meio de uma temporada, ou de uma temporada para outra simplesmente cancelam e daí não sabem o que aconteceu e tal. Então, tem muita coisa por trás disso, por causa da construção, né, pela forma como a série foi construída. Então, ao longo do curso, eu falo, né, bastante sobre todas essas etapas, né, as etapas de construção de uma série, pensando principalmente pela forma de estrutura, né, como é que compõe, daí, no caso, a série. Então, desde da construção em si, da narrativa que vai ser contada, os personagens, né, principais e o arco, pelo que eles vão passar, a gente falando sobre uma trajetória emocional de um personagem, porque a gente precisa ver essa transformação ao longo dos episódios, que o personagem não pode, obviamente, passar por tantas coisas e continuar o mesmo, né, depois de um tempo. Mas como levar isso a cabo, né? Como é que a gente pensa o personagem desde o início, pensando uma bíblia de personagem, pensando, né, um perfil, e como é que a gente constrói esses personagens. A gente trabalha com a questão de arquétipos, por exemplo, né, quando pensa em personagem, em aprofundamento, e trabalha
com a coisa dos arquétipos, exatamente porque os personagens eles se complementam, né, numa série, principalmente, para você não estar fazendo um personagem bater de frente para o outro em termos de função dramática dentro daquela série pensada. Então, eu gosto de trazer, né, todos esses pontos, né, ao longo do curso. E a ideia é literalmente dar as ferramentas para o aluno, que ele junte, né, pegue a sua própria ideia para uma possível série e consiga colocar, né, dentro dessa estrutura, dentro dessa construção, né, que consiga construir a partir desses princípios que a gente tem de construção, de estruturação, né, de como é que a gente vai estruturar realmente uma série em tantos episódios, né, em arco, e ela é o que, afinal, qual é o gênero, né, que está sendo colocado para contar essa série, como que a gente constrói isso, como é que fica na passagem de uma temporada para outra, em relação ao conflito principal, né, o que acontece se você escreve episódios que fogem completamente ao conflito que foi colocado, ao universo que foi colocado, essas coisas assim. Então, esse curso é basicamente isso, tá? Narrativas para séries é um curso que visa justamente dar para o aluno as ferramentas narrativas, né, para a construção dessa série, né? As etapas, dicas inclusive bibliográficas, a gente faz um trabalho, inclusive, prático, né, de analisar uma série e para entender como é que é essa construção, a coisa da construção específica de um piloto, né, o que um piloto tem de diferente, claro, nomenclaturas, né, além de toda a questão dos gêneros e tal. Então, a ideia do curso Narrativas para Séries é essa, tá? É trazer essas ferramentas, trazer essa orientação, né? Principalmente, eu acho que visando essa mudança radical na última década, né? Na forma de se escrever, na forma de se construir, né? Trazer uma história e tal, como é que se pensava, como é que se pensa agora, levando em consideração o público, né? Levando em consideração as plataformas, né? As possibilidades, levando em consideração a diversidade, né? de material que existe, de produto, né? Audiovisual que existe, como é que isso pode ser pensado, talvez, para trabalhar essa mesma construção narrativa poder ser trabalhada por uma websérie, por exemplo, um podcast, coisa parecida, mas existindo essa linha base mesmo, né? Existindo a base dessa construção, dessa estrutura, é bem mais fácil, né? Poder pensar uma série. Então, eu acho que o ponto principal é essa ideia, até desmistificar algumas coisas, né? Porque tem muita gente que tem a ideia de que simplesmente ter um filme na cabeça e daí dividir ele em partes, você já tem uma série, né? Acontece bastante de eu acabar pegando alunos, e até quando eu faço consultoria, é bastante gente que ainda tem essa visão. E no momento em que a gente começa a elaborar a série como série, né, pensar na construção da série desde o início, né, levando em consideração essas etapas, né, essas ferramentas, esses processos, né, para a construção, muda radicalmente, muda bastante. E as pessoas conseguem abrir a cabeça para essa construção. E saem ideias muito boas, porque é natural que se chegue com um personagem, né? É natural que se chegue um personagem, um universo, né? Estabelece um problema específico para trabalhar, e a partir das ferramentas
né, é natural que cada aluno consiga visualizar aquilo que já tem em mente, passando por essas etapas. Então, normalmente é isso que acontece, e com isso cada um consegue construir, desenvolver o seu próprio projeto, né, a partir disso. Claro que daí eu passo também bastante sobre projeto, né, a gente fala sobre pitch, por exemplo, que é justamente aquele momento em que você apresenta o seu trabalho, a gente fala um pouco sobre mercado em termos nacionais, né, o que está acontecendo agora no Brasil e tal, possibilidades e tudo. Então, o curso é basicamente isso, né? Começando, então, na semana que vem, dia 13 de fevereiro, todas as terças e quintas, às 7 da noite. E eu acho que de informação é isso, basicamente. Para quem está aqui agora, que no caso é o Stefano, tem alguma dúvida, Stefano? Alguma questão que você queira levantar? Oi, Dani. Não, tudo esclarecido. Tá tudo esclarecido, tá? Agora no curso mesmo, vamos tocar Perfeito. Você aí. já tinha uma Mas ideia assim de escrita de roteiro, ou roteiro para cinema ou roteiro para série? Sabia? Já tinha alguma? para a série eu tenho uma ideia, assim. Eu Oh, até, ótimo, ótimo. até comecei a esboçar umas escaletas e tal, mas eu parei, bom, vou fazer o curso, né, Perfeito, para poder seguir, né? Então já tem alguns personagens, já tem uma ambientação, já tem perfeito. algumas coisas, mas a ideia é bem embrionário, bem Esse curso é embrionário. exatamente para pessoas que já estão numa etapa tipo que você está, de ter a ideia, de já ter alguma coisa, mas daí dá aquela travada. Assim, o curso ajuda bastante nisso, né? Porque Isso, daí começa a alertar exatamente, ó, a gente tem essas etapas, né? Esse processo de construção, essa estrutura de episódio, essa estrutura de temporada, o que visando, né, tal plataforma, tal player e tal. Então, eu ah, acho que isso é bem legal. Se você já tem alguma coisa, então, eu acho que é muito mais vantajoso, eu acho que é muito mais produtivo. na Você... verdade, esse dia eu ia fazer o outro curso, né? De curta, né? Sim. O seu, de roteiro. E aí eu falei, não, aí como apareceu de série, eu já tinha essa ideia, já tinha umas escaletas ali, de 2 episódios, né? Então eu falei, não, vou parar e vou fazer esse de série, né? Legal, legal. O outro, de qualquer maneira, vale bastante a pena as pessoas que não têm conhecimento nenhum, né, de roteiro, vale muito a pena porque a base acaba sendo a mesma, né? Não A é, base sim. de roteiro acaba sendo a mesma, que no É, final, sim, sim. né, quando você acabar fechando cada episódio, você vai sentir que a escrita do roteiro de cada episódio, né, você vai fechar o arco É, da mesma aham, sim. forma. Mas é legal você já saber que quer contar uma série, porque daí cada etapa do processo das aulas, elas vão encaixando em coisas muito específicas que você já tem na cabeça. Né? Ao Uhum. invés de ter algo só muito abstrato, é muito É, pertinente ao que você já tem. a minha ideia inicial era que deve ser a mesma coisa de escrever um longa, né? E agora você já explicou Ó, que não é. Então, não é. Mas eu já estava mais ou menos fazendo o arco dentro de um episódio mesmo, né? Primeiro, legal, segundo e ótimo, terceiro ato, tentando, né? Eu já tento fazer uma estrutura menor, né, dentro de episódio, como se faz num longa, né? legal, legal. Ver Mas, que é bem isso, eu sei, é exatamente isso que acontece. É muita gente que chega dizendo assim, não, estou com uma ideia para um longo, eu só vou dividir e virar um... Não, calma. aham. Tem suas magias aí no meio para brincar. Mas que bom, Sim, que sim. bom. Se quiser daí tirar Tá, qualquer outra dúvida, mas mais em relação ao curso e tal, tá aí o pessoal, né, a Lohan e a Rê, você pode entrar em contato com eles, mas a gente tá, começando a aula na semana que vem. tá bom, tá ótimo. Tá bom? Então, Ótimo. obrigada a quem, né, também vai assistir depois. Obrigada pela atenção e vamos embora. Pode escrever série.